Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá, faz aula de português, vamos fazer as correções das atividades que a professora pediu que vocês fizessem na aula passada, ok? Abra um livro aí na página 116. Não sei se vai dar pra gente corrigir até a página 122, mas vamos fazer o possível para corrigir o máximo de questões. Sem correria, porque o importante é que vocês aprendam, né? Se não der, eu gravo uma outra aula terminando de fazer as correções, ok? Então vamos lá. Página 116, deixa a professora colocar os óculos para ela enxergar melhor aqui, tá? Então vamos lá. Dando continuidade, né? O tema aqui é sobre o jornal. Leia a manchete do jornal, né? Qual que é a manchete do jornal aqui? Essa aqui, ó. Jornalismo profissional alimenta redes sociais. É a manchete do jornal. Qual poderia ser o assunto tratado na notícia? Então, somente aqui pela manchete, a gente já tem a noção de qual é o assunto tratado na notícia. O assunto tratado, gostaria muito de ouvir a resposta de vocês, né? Mas infelizmente com essas aulas online não vai dar para eu ouvir, mas nós ainda vamos estar juntos e eu vou poder ouvir, né, as respostas de vocês, né? O jornalismo sério publica notícias nas redes sociais, mantendo-as com informações atualizadas, né? O papel da imprensa é refinar as informações e apurar o que é verídico. Talvez as respostas de vocês não estejam idênticas, né, à resposta da professora, mas acredito que o contexto seja esse que dentro do que a professora falou. Observe a questão 5. Observe a maior foto da primeira página, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente não está conseguindo ler, porque as letras estão muito pequenas, mas a legenda está aqui com uma letra maior. Observe a maior foto da primeira página, leia sua legenda a seguir e identifique a qual chamada, né, manchete ela corresponde. Explique qual é a relação entre a legenda e o título da chamada. Atlântida do Sertão. Vocês sabem, não sei se todos sabem, mas Atlântida é uma cidade que ela foi submersa, né, pelo mar. É um mistério isso, ninguém nunca encontrou Atlântida, né? Tem muitas histórias sobre essa cidade, né? Então, Atlântida do Sertão. Pescador rema ao lado da igreja que estava submersa e reapareceu devido à queda do nível do reservatório de Itaparica, em Petrolândia, Pernambuco. Primeiro teste da transposição do Rio São Francisco preocupam comunidades ribeirinhas que enfrentam forte estiagem, né? Poder A16. Então, Atlântida, a resposta: Atlântida foi uma cidade submersa pelas águas do mar. Por isso, a aparição da igreja, devido à seca, foi tida como Atlântida do Sertão. Ok? Leia ao lado uma das chamadas do jornal. Seca aumenta custos e atinge produção de indústrias de São Paulo. Vocês já devem ter lido, mas vamos ler novamente. Acompanhe a leitura aí, por favor. A seca já afeta a produção e os custos de indústrias do estado de São Paulo. Empresas relatam aumento de despesas devido à necessidade de aprofundar os preços artesianos. Empresas relatam aumento de despesas devido à necessidade de aprofundar os poços artesianos e de tratar a água cada vez mais poluída. Algumas tiveram de paralisar a produção. Entre os setores mais atingidos estão têxtil, tintas e papel. Estamos rezando para chover, diz Pedro Saltorelli, dono da tinturaria em Americana, Mercado B1. Qual é o assunto da notícia?
aumento das despesas nas indústrias de São Paulo devido à seca, ok? B. Cite em qual caderno do jornal poderá ser encontrada a notícia completa. Qual que é? Aqui embaixo tem, ó, qual que é o caderno? Mercado. Caderno de mercado. Mercado B1. 7. Observe novamente a primeira página do jornal, cite outros elementos presentes nelas. Primeira página do jornal é esse aqui, ó, tá? E cite outros elementos presentes nela. Outros elementos são vários aí, né, gente? Fotos, propagandas, informações sobre a atmosfera, indicação dos endereços eletrônicos do jornal, ok? Então, vamos para a página 117, uma outra etapa aí dessas atividades, tá? Vou fazer a leitura aqui com vocês. Acompanhe aí comigo, tá? Antes de ler, essa imagem aí é uma pessoa deficiente visual fazendo uma leitura em braille, tá ok? Eles leem sentindo uns pontinhos com as pontas dos dedos. Então, você sabe como as pessoas cegas leem? Você já reparou que em alguns lugares as placas que orientam as pessoas apresentam também algumas bolinhas? Isso é o sistema braille de leitura. Isso permite que os cegos leiam por meio do tato. Foi pensado nisso que um menino muito esperto inventou uma máquina muito interessante que ajudará muitas pessoas. Achei super legal esse texto aqui, muito bacana, é um texto informativo, bacana demais. No Campus Party, garoto de 13 anos mostra impressora barata para cegos. São Paulo, um rapaz de 13 anos está prestes a lançar uma impressora que converte textos convencionais para braille por menos de $500. Em palestra na Campus Party, Shubham Bernardi, não sei se a pronúncia é essa, mas se não tiver certo, vocês me perdoam, que mal entrou na adolescência, apresentou a sua impressora braille. Desculpe se eu fizer xixi na calça, estou muito nervoso. Começou o garoto, demonstrando certa timidez no início da apresentação. Ele contou que teve a ideia do projeto quando voltava da escola e parou para verificar a correspondência na caixa do correio de sua casa. Lá encontrou uma propaganda de uma organização pedindo doações para cegos e se perguntou: como os cegos leem? Em um mês, o rapaz criou uma primeira versão da impressora feita com um kit de desenvolvimento de Lego. Daí surgiu o nome Braille mais Lego. Segundo Shubham, normalmente uma impressora para cegos custa por volta de $2.000. A mais rápida chegam a sair por $50.000. Vocês preferem uma impressora em braille rápida, mas muito cara, ou uma com velocidade razoável, que é mais barata? Questionou o garoto. Ele acabou recebendo um investimento da Intel para abrir uma empresa, fazer uma nova versão do dispositivo e produzi-lo em escala comercial. A Braico 2.2 deve ser lançada pela Braico Lápis ainda neste ano de 2015. E aqui tem os dados de onde está este artigo, tá? Vocês devem ter lido aí, que é muito importante. Então, por dentro do texto, qual é o assunto da notícia? Então, vamos lá na página 118, né? Por dentro do texto, vamos lá. Qual é o assunto da notícia? Ai, gente, eu tô achando tão ruim não ouvir vocês, mas vamos lá, né? O assunto do texto é uma invenção criada por um adolescente de 13 anos, uma impressora de texto em braille mais barata do que as comercializadas, né?
Como se chama a impressora criada pelo rapaz e por que ela recebeu esse nome? A impressora recebeu o nome de Braigo porque é a combinação dos nomes Braille com Lego, porque ela foi feita com o kit desenvolvido desse jogo. Bacana, né, gente? Super legal. Menino de 13 anos, gente, já criando algo tão importante. De onde surgiu a ideia de criar a impressora para cegos? A ideia surgiu de uma propaganda recebida em sua casa pelo rapaz pedindo doações para cegos, que fez com que ele pensasse como os cegos leem. Olha só que ideia fantástica que ele teve, né? E Shubham Bernardi apresentou seu invento em uma grande feira de produtos eletrônicos, chamada Campus Party. Ele estava tímido durante a apresentação. Circula na notícia o trecho que confirma esse fato. Tadinho, olha aqui que legal. O trecho é esse aqui. Desculpem se eu fizer xixi na calça, estou muito nervoso, começou o garoto demonstrando certa timidez no início da apresentação. Aqui, bem aqui no primeiro parágrafo, final do primeiro parágrafo, ok, gente? A impressora apresentada por Shubham é tão rápida quanto as mais avançadas no mercado? Não, claro que não. Ela é de razoavelmente, né, não é tão lenta, mas também não é tão rápida, né? Então, não, ela não é tão rápida. Cite o argumento que o rapaz, questão 6. Cite o argumento que o rapaz utiliza para convencer o público a investir em sua ideia. O argumento dele foi o seguinte: vocês preferem uma impressora em braille rápida, mas muito cara? Ou uma com velocidade razoável, mas que é muito mais barata? Foi o argumento dele. Ótimo argumento, né, gente? Isso que eu falo com vocês, tem que saber argumentar. Página 119. Qual foi o resultado do desempenho de Shubham na criação da impressora? Página 119, questão 7. Vamos lá. Recebeu um investimento da Intel para abrir uma empresa, a Braigo Labs, e fez uma nova versão do dispositivo Braigo 2.0 e produzi-la em escala comercial. Que bom que teve quem investisse nele, né? E olha como que ele foi valorizado e pôde ajudar as pessoas com deficiência visual. Então agora nós vamos para por dentro do gênero. Vamos lá. Questão 1, por dentro do gênero. De acordo com a notícia, responda. De acordo com qual notícia? Essa notícia aqui que nós acabamos de ler na página 117. Questão A. O que aconteceu? Um adolescente de 13 anos apresentou a impressora de textos em braille inventada por ele, né? Estamos repetindo o que nós já respondemos anteriormente. Letra B. Quem estava envolvido com o acontecimento? Ele, né? E os participantes ele e os participantes do Campus Party, certo? Onde aconteceu? Em São Paulo, Brasil. Logo aqui no início já fala aqui, ó. São Paulo, Brasil. Por que aconteceu? Porque esse evento envolve inovações eletrônicas, indústrias e pessoas envolvidas com o assunto, ok? Qual é o objetivo do texto? Marque um X na resposta certa. Apresentar a opinião do jornalista sobre a invenção apresentada? Não, claro que não. Contar a história da vida do criador da máquina? Também não. Informar sobre a criação de uma impressora para cegos? Sim, exatamente. Informar sobre a criação de uma impressora para cegos. Essa é a resposta certa. Mostrar dados que comprovam a falta de acesso de cegos à leitura? Não. Vamos para a página 120.
Vamos ler esse textinho aqui, tá? As notícias são textos informativos que apresentam um assunto atual e acontecimentos reais de interesse da sociedade, em geral. Para atingir todo tipo de público, ela utiliza uma linguagem clara e objetiva, ou seja, uma linguagem que todo mundo entende, no padrão formal da língua. Além do jornal impresso, cite mais 2 mídias em que a notícia pode ser veiculada. Além do jornal impresso, desse jornal aqui impresso, né? Cite mais mais 2 mídias em que a notícia pode ser veiculada. Já falamos aqui, né? Pode ser na TV, pode ser no rádio, citar até mais de 2, pode ser revista, pode ser redes sociais. Então, todos esses lugares, né? A notícia pode ser veiculada, pode ser dada. Questão 4 da página 120. Uma notícia tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, uma notícia ela tem que ser bem escrita. Então, ela precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Os nossos textos também, os textos que vocês escrevem, que eu escrevo, que qualquer pessoa escreve, também deve ser feito assim. Com a ajuda de seu professor, localize essas 3 partes na notícia do jornal apresentada e sublinhe com cores diferentes. As frases a seguir resumem cada uma dessas partes da notícia. Marque I para introdução, D para desenvolvimento e C para conclusão. Então, Chuba conta que criou uma impressora para cegos, depois de se perguntar como eles leem. Ele fala sobre o desenvolvimento do projeto e das vantagens da sua invenção. Essa parte aí, gente, é o desenvolvimento da notícia. Então, vocês vão colocar aí a letra D. D. Essa parte aí é o desenvolvimento da notícia. O inventor recebeu um investimento para abrir uma empresa e vai produzir sua impressora em grandes quantidades para venda. Essa parte aí é a conclusão do texto. É a conclusão da notícia. Então, né, ele recebeu um investimento para abrir uma empresa. E um rapaz de 13 anos apresenta sua invenção, a impressora Braille, em um evento tecnológico. É a introdução do texto, é como começa o texto, tá? É a introdução do texto. Fechado? Então, nós vamos continuar, tá? Corrigindo esse texto numa outra aula que eu vou gravar para vocês. Vai ficar aí a questão 5 da página 120 e nós vamos dar continuidade em uma outra aula, tá bom, gente? Então, até lá, grande beijo para todos.